dessa primeira aula é apresentar brevemente esse conceito, reconhecimento, de uma forma mais ampla, né, definindo, e depois aprofundando um pouco essa definição em vista da poética grega, particularmente de Aristóteles, e, em seguida, exemplificando já a forma como ele aparece numa tragédia da qual ele é um recurso importante, que é o Édipo Rei de Sófocles. Né? É um conteúdo assim tanto quanto pesado para 2 horas, mas eu espero dar conta dele da melhor maneira possível. Né? Bom, eu acho que, para começo de conversa, a gente podia pensar no reconhecimento como um recurso centrado na noção de identidade. Né? Então, o reconhecimento ocorre quando uma identidade está oculta, seja voluntária ou involuntariamente. Né? E o reconhecimento constitui propriamente, né, na percepção que um personagem, digamos, personagem A, tem da identidade do personagem B. Né? Não é um recurso que está associado ou limitado somente à poesia grega. Com certeza, vocês todos estão familiarizados com ele, né? Nas mais diversas produções, não só literárias, mas também no cinema, por exemplo, né? Em outras modalidades artísticas. Né? Então, o reconhecimento vem sendo estudado desde a antiguidade, particularmente com Aristóteles na poética, que vai ser quem, pela primeira vez, vai definir, vai tentar circunscrever um pouco esse conceito neste âmbito da poética. Mas, mesmo antes de Aristóteles, a gente sabe que os poetas, né, eles se valiam do conceito e eles já tinham consciência da sua importância, né, referindo-se a eles, aludindo a ele nas suas obras. Né? Obviamente, não compete aos poetas teorizar sobre, mas eles indicam em suas obras, né, que estão conscientes deste recurso como um recurso importante para a estruturação dos seus enredos. E aí eu posso citar 2 exemplos. Né? Eurípides, na sua Eletra, que vai, de certa forma, vai se referir claramente à cena de reconhecimento de Ésquilo nas Coéforas. A gente vai tratar disso aqui no curso na 3ª aula, né? E a gente vai poder se estender mais sobre essa relação, sobre essa alusão. Né? E Aristófanes, o comediógrafo, nas Nuvens, que se refere a essa mesma cena de reconhecimento das Coéforas. Né? Além de Menandro, também, outro comediógrafo do século IV, que também faz alusões claras a esse recurso. Né? Modernamente, vários teóricos também procuraram refletir sobre o reconhecimento, ou anagnórisis, como às vezes ele será referido, que é o termo grego, né, para o conceito, anagnórisis. Né? E aí a gente tem, por exemplo, o Northrop Frye, na Anatomia da Crítica, o Barthes, né, o Vladimir Prop, né, e no âmbito da psicanálise, Freud também tem interesse por esse conceito. Né? Eu creio que na bibliografia do curso eu indiquei um livro do Terence Cave, que chama Recognitions. Né? Vocês podem verificar se está na bibliografia. Cave, Eu não sei se eu pus só os textos antigos.
Bom, então, na próxima aula, eu trago para vocês essa referência. Né? De qualquer forma, o autor é Cave, C-A-V-E, né? Terence, e o livro se chama Recognitions. Né? E ele tem pelo menos um capítulo dedicado às teorias modernas do reconhecimento. Como eu não vou entrar aqui nas teorias modernas, né? Quem tiver interesse em aprofundar essas visões pode recorrer a essa leitura como porta de entrada, né? Como apresentação da visão desses teóricos modernos sobre o tema. Né? Bom, de certa maneira, a ideia de reconhecimento, ela sofreu da antiguidade para os tempos modernos um certo desprestígio junto da crítica. Né? Desprestígio, em parte, porque reconhecimento foi visto muito como um artifício de que os poetas, os escritores, se valeram, né, para solucionar impasses nos seus enredos, impasses narrativos. Né? Quando a situação se encaminhava para um nó narrativo sem solução, né, lançava-se mão de um reconhecimento em que um determinado personagem, de repente, assumia uma identidade insuspeita, né, e, com isso, o desfecho da trama se resolvia. Né? A gente vai ver que o próprio Aristóteles também critica, de certa maneira, esse uso indiscriminado do recurso. Né? Também esse desprestígio do conceito pode estar relacionado com sua associação à literatura de massas e à indústria cultural. Porque o reconhecimento, até por essa razão que eu dei anteriormente, ele é muito frequente, e foi muito frequente nos folhetins, né, nos romances populares, na literatura de cunho policial, né, nas novelas de televisão, né, nas óperas. Né. Então, de certa maneira, é um recurso que foi associado a um gosto popular não muito sofisticado. Né. Bom, eu penso, né, que essa percepção ela se dá, né, em parte por um preconceito, né, da crítica, até mesmo com essa literatura ou essa produção que foge, né, do cânone ocidental estabelecido, né, mas, em parte, né, tem a ver mesmo com esse uso indiscriminado que foi feito do reconhecimento em alguns momentos ou por alguns gêneros literários. Né? Por outro lado, é inegável, né, o apelo, né, que o conceito tem sobre os leitores. Né? Em primeiro lugar, porque, como eu comecei dizendo, né, reconhecimento está associado às ideias de identidade e de origem. Né? Então, e na Grécia, né, o reconhecimento estará ligado a personagens que são absolutamente paradigmáticos, né, da produção poética grega, como é o caso de Odisseu, né, o herói central da Odisseia de Homero, e Édipo, personagem da tragédia homônima de Sófocles. Né? Então, são dois heróis, né, cujas sagas, né, estão centradas numa busca pela identidade. Né?
e que ilustram essa importância, né, especialmente no caso de Édipo, de conhecer-se, conhecer a si próprio e conhecer o outro, né? Inclusive para afastar os riscos de transgressões sociais, né? Então, a história de Édipo é uma história que está ligada a dois grandes tabus morais da civilização ocidental. Um é o incesto, né? Porque é a história do filho que se une em matrimônio com a mãe, né? E o outro é o parricídio, né? Porque é a história do filho que mata o próprio pai. Nos dois casos, Édipo comete esses atos inadvertidamente, ou seja, por ignorar a sua identidade e ignorar quem fosse a identidade deste homem que ele mata e que somente depois descobre ser seu pai, e dessa mulher que ele desposa somente para depois descobrir que se trata da sua mãe, é que ele comete essas ações, né? Então, de certa maneira, a história de Édipo ilustra, né, essa necessidade, né, de conhecermos-nos a nós mesmos, né, e de reconhecermos os vínculos que nos unem aos outros, para que possamos, então, orientar as nossas ações da melhor maneira possível, né? Bom, em decorrência disso, acho que uma outra fonte de apelo do conceito está no fato dele promover uma restauração de uma ordem perturbada, né? De uma ordem violada, né? Então, a partir do momento em que você reconhece, que você estabelece as identidades ocultas, que você reconhece os vínculos que de fato unem as pessoas, né, você restaura a ordem, uma ordem social, uma ordem moral, uma ordem cósmica dentro de um pensamento religioso, né? E isso tem um efeito regenerador, tem um efeito confortador muito grande, né, para o leitor, para o espectador, para quem quer que seja. Mesmo quando a consequência imediata do reconhecimento é dolorosa, é funesta, como no caso, mais uma vez, de Édipo, né? Então, Édipo, quando ele já matou o pai, ele já desposou a mãe, não é? E muito depois desses atos completos, realizados, é que ele vai reconhecer o vínculo que ele tinha com essas pessoas, através do reconhecimento da sua própria identidade. Num primeiro momento, esse reconhecimento é funesto para ele e é funesto, por exemplo, para a mãe, para Jocasta, né, que se suicida incapaz de suportar tamanho horror, um horror indizível, que é o do incesto, né? E o próprio Édipo fura os seus olhos para não mais contemplar o outro, contemplar os outros, para não mais contemplar a luz do dia, né? Que é quase uma equivalência da morte, né? Se você for associar a luz e o sol à vida, né? Então, num primeiro momento, esse reconhecimento está envolto em dor, mas não deixa de trazer um conforto
né, para o espectador, na medida em que uma situação que era inconcebível do ponto de vista da moral estabelecida, da religião estabelecida, ela é corrigida através dele, né? Então, esse efeito restaurador também, nesse efeito restaurador reside o apelo do conceito. Quer dizer, por que ele é tão popular, por que ele continua ainda hoje sendo um recurso importante de poética, né? Por outro lado, associa-se ao reconhecimento ainda um valor epistemológico, né? A gente vai ver daqui a pouco que, quando Aristóteles propõe uma definição de anagnórisis, de reconhecimento, ele vai dizer, entre outras coisas, que o reconhecimento reside na passagem da ignorância para o conhecimento, né? Do ignorar para o conhecer. Ora, existe aí a descrição de uma operação cognitiva, né? Você ignora e você passa a conhecer. E nesse processo, né, esse processo do ignorar para o conhecer, essa passagem, ela requer o domínio de várias faculdades intelectuais. Então, a gente vai ver que se pode reconhecer através de várias maneiras, interpretando certos sinais, né, ou através de certos raciocínios, operando certos raciocínios, né? Enfim, são várias as formas de se reconhecer, e em todas elas está implicado alguma espécie de movimento de ordem intelectual, né? Então, pode-se pensar que esse processo ele promove uma nova compreensão da realidade que nos cerca, né? Não é à toa que o termo anagnórisis, além de reconhecimento, significa em grego também leitura, né? Então, é como se se propusesse uma leitura do mundo, uma leitura dos sinais, né, que cabe, digamos assim, ao personagem B interpretar, para que o personagem A venha a ser reconhecido, né? Então, esse caráter epistemológico, por exemplo, ele é importante para Aristóteles, né? Aristóteles, na sua poética, ele vai reservar um lugar importante, né, para a relação, por exemplo, entre mimesis, imitação, representação, e conhecimento, né? Então, ele vai dizer que a poesia, toda a poesia é imitação, né? O homem imita de uma forma congênita, natural. Nós nascemos imitadores, né? Essa imitação ela tem uma função lúdica, porque para nós é prazeroso a atividade mimética, ela é prazerosa, e por isso nós nos comprazemos com a poesia e com a arte, né? Mas ela também é uma fonte de conhecimento. Através da imitação, nós conhecemos, né? Então, logo na abertura da poética, Aristóteles vai, né, ressaltar essa ligação fundamental entre arte e conhecimento, né? A arte não é só prazer, não é só deleite, né? A experiência estética também é fonte de aprendizado, né? Então, essa relação epistemológica incutida no processo de reconhecimento,
ela tem um apelo, né, para uma parcela significativa de leitores, né? Em graus muito diversos. A gente pode pensar até, né, a gente pode pensar numa tragédia como o Édipo Rei, em que são vários os sinais, vários os indícios que devem ser combinados e interpretados, né, para que o enigma da identidade do personagem seja esclarecido, ou num romance policial, né, em que, dentre as fórmulas do gênero, né, está o desafiar o leitor para que ele descubra a identidade do assassino, a partir de uma série de indícios, né, que são cuidadosamente espalhados ao longo da narrativa, dispostos ao longo da narrativa pelo escritor, né? Então, exige essa operação, né? Esse desafio intelectual em níveis diversos, constitui, sim, um dos apelos do tópico, né, para os leitores, né? E, por fim, talvez aquele que seja o mais importante, né, é o apelo emocional desse elemento de poética, né? Então, ainda na poética, Aristóteles vai notar, e eu acredito que ele tenha sido o primeiro a fazê-lo, né, que o reconhecimento é um elemento psicagógico, né? Psicagógico. A gente poderia traduzir livremente como capaz de conduzir as almas, né? Psique, alma, né? Ago, conduzir, né? Ou, de uma maneira mais figurada, traduzimos como um elemento, né, que incita a comoção, né? A comoção, né? Então, para Aristóteles, o reconhecimento é um dos elementos que compõem a fábula poética, né, mais capaz de comover, né, de levar o espectador à comoção, né? E a gente sabe que, para Aristóteles, o verdadeiro prazer estético está centrado na experiência da catarse, né, que é bastante obscura, né, que Aristóteles não define, né, mas que ele indica que está ligado à experiência das emoções da piedade e do temor, do medo, do terror, né? Então, piedade e terror são as emoções envolvidas na experiência catártica, né? Daí a gente imaginar, pelo menos para a tragédia, né, que é o que ele tem em vista. E daí imaginarmos, sermos autorizados a concluir que o reconhecimento seria um gatilho, né, que propiciaria, né, a eclosão dessas emoções, né? Então, eu acho que essa questão da identidade, do conforto que o reconhecimento traz ao restaurar uma ordem violada, a esse valor epistemológico e ao apelo emocional, né? Todos esses são motivos, né, do porquê esse tema de poética ele tem uma história tão longa, né, na literatura e nas artes, né? Bom, na Grécia,
a presença do reconhecimento ela se nota já no mito pré-literário, né? Por mais difícil que seja, né, circunscrever o mito pré-literário. Né? Difícil porque até o período clássico, anteriormente ao período clássico, né, século V a.C., a literatura grega, até é estranho falar literatura, já que literatura remete justamente à cultura letrada, à letra, etc., né? Mas, digamos assim, a cultura, a poesia grega tinha um cunho exclusivamente oral, né? Estava centrada numa cultura oral. Isso significa que a poesia era composta oralmente, né? Ela era executada, né, em performances públicas para que o público ouvisse, né, ou assistisse a essas performances, né? E ela era transmitida de uma geração para outra, né, graças à memória dos poetas, dos cantores, dos aedos, né? Então, a escrita, apesar dela ter sido introduzida na Grécia, a escrita alfabética, ter sido introduzida na Grécia no século IX a.C., ela só se torna algo do cotidiano, né, a partir de meados do século V. Né? É claro que a gente já tem no século VII, no século VI, registros escritos de poesia, mas você não tinha leitores de poesia, né? Por outro lado, o mito, né, vai ser a grande matéria da poesia grega. Né? A poesia grega se alimenta dessa narrativa tradicional de cunho coletivo e anônimo, que são os mitos. Né? Então, como é que a gente vai estabelecer, se não muito tardiamente, uma distinção entre o que é mito pré-literário e o que é mito literário, ou seja, um mito que recebeu um tratamento literário, né, e que é matéria da poesia? Né? Há evidências não escritas, né, sobretudo na iconografia, né, as pinturas em vasos, a estatuária, né, os frontões de templos, etc., né, que contam também os mitos. Né? E, mais tarde, a gente vai ter a atividade de mitógrafos, que, sem preocupação literária, vão buscar registrar o mito. Né? Enfim, podemos perceber que o reconhecimento ele já é um recurso narrativo, né, do mito. Né? E é do mito, muito provavelmente, que ele migra para a narrativa poética. Né? Ele se torna um artifício poético. Né? Em poesia, ele vai... sua presença pode ser constatada em diversos gêneros, né? Especialmente na poesia épica, e aí a Odisseia de Homero é um texto fundamental, né, para se perceber o alcance do recurso, e na tragédia grega, embora ele também compareça na comédia, né, mas
muitas vezes com um caráter paródico, ou seja, a comédia vai usar do recurso do reconhecimento, né, no intuito de parodiar os gêneros ditos elevados, os gêneros ditos sérios, ou seja, a épica e a tragédia, né? Depois de um certo tempo, a comédia incorpora o recurso como uma forma de estruturar também os seus enredos, né? A prosa, ela surge muito tardiamente na Grécia, né? A prosa ficcional, né? Não estou falando da prosa ligada às investigações de ordem científica, aqui entre aspas, né? Então, pensando, por exemplo, na historiografia, ou pensando na filosofia, né? Ou pensando na própria retórica, né? A prosa que não tem caráter ficcional, né? A prosa ficcional ela vai surgir só no primeiro século depois de Cristo, né? Com o aparecimento dos primeiros romances, né, gregos. E esses romances gregos também vão explorar bastante a anagnórisis como um recurso narrativo, né? Mas aqui, no âmbito dessas aulas, a gente vai se restringir à poesia de Homero, né, à épica, a tragédia e a comédia, né? Deixando o romance para uma outra oportunidade, né? Bom, hoje, né, como eu disse para vocês anteriormente, podemos encontrar o recurso nos romances ficcionais de diversos tipos, né? Também na narrativa fílmica, né, no cinema, né, nas novelas, etc., né? Ele é um recurso bastante disseminado, né? Então, isso à guisa de uma introdução mais ampla, né? Agora, especificamente, né, eu vou tratar o reconhecimento do ponto de vista da poética aristotélica, né? Então, primeiro falando um pouco de Aristóteles e da poética, né? Aristóteles, vocês todos devem saber, eu vou chatear vocês um pouco repetindo essas informações bem básicas, só mesmo para situar. Foi um discípulo de Platão, né? Filósofo, que viveu boa parte de sua vida em Atenas, né? E que compôs tratados sobre praticamente todas as áreas do conhecimento humano, né? Então, o interesse dele, né, e a erudição dele eram ilimitados, né? Iam de tratados de gramática até a física e a metafísica, né? Então, é uma obra bastante extensa, né? Dentre esses tratados, não menos famoso, né, é o tratado dedicado à arte poética, que a gente chama intimamente de poética, né? Então, quando a gente fala da poética, outras poéticas houveram na antiguidade, mas a poética é a aristotélica, né? É um tratado do final do século IV a.C., né? Breve, né? É um tratado bastante breve, né? Um tratado que aparentemente foi concebido para um público interno do Liceu, não é? O Liceu é a escola que Aristóteles
mantinha em Atenas, né? Isso significa, né, que há várias, digamos, lacunas no texto, não lacunas textuais, né, mas passagens que o filósofo não se obrigou a explicar, justificar, e nem nelas se deteve, né, porque ele se pressupunha que o público interno, que os seus alunos tinham condição ou tinham os pressupostos necessários para compreender, né, a discussão que ele propunha, né. Justamente nessas qualidades, digamos assim, entre aspas, do texto, uma certa obscuridade, né? São vários termos que não têm, por exemplo, uma definição. Um deles eu me referi até pouco, que é a catarse, né? Que é um termo central para pensamento estético, mas central no pensamento aristotélico, mas que não é definido, né, em nenhum momento no âmbito da poética, né. Outro é uma escrita extremamente compacta, né, compacta. Então, essas duas qualidades, elas terminaram fazendo a fama do tratado, né, porque quanto mais obscuro, mais margem de interpretação um texto propicia, né? Então, nós temos, certamente, milhares e milhares de páginas sobre a poética, né, que, no seu todo, não deve ultrapassar 25, 30 páginas traduzidas, né? Bem, então, esse é um dos aspectos do texto. Outro aspecto interessante é que, apesar dele ter esse texto, esse título geral, né, um tratado sobre a poética, né, peri poietikes, teknés, sobre a arte poética, ele, na verdade, é um tratado sobre a tragédia, né? Então, a poética está centrada na compreensão do fenômeno trágico, né, que, para Aristóteles, de certa forma, era o fenômeno poético total, né? Para ele, a tragédia reunia todas as qualidades que um texto poético, né, deveria apresentar e oferecer, né? Então, falar da tragédia, de certa forma, dar conta dos demais gêneros poéticos, né? Como ele vincula tragédia e épica, especialmente, então a poética também vai trazer uma série de reflexões interessantes sobre a epopeia grega, principalmente a homérica, né? Como tragédia é um gênero dramático, como a comédia, em algumas passagens, Aristóteles vai se estender sobre características que são desse gênero irmão, que é a comédia. Sobre a lírica, poesia lírica, ele não fala praticamente nada, não é, nesse texto, né? Vocês sabem que também há uma teoria de que a poética conteria um segundo livro, né, em que, hoje perdido, em que, eventualmente, Aristóteles teria discutido a comédia, né? Então, o texto que nós temos é sobre a tragédia, talvez um segundo livro perdido tratasse da comédia, né? Bem, por uma série de razões, isso me parece pouco provável, né? E
o meu argumento principal é que, se tal livro tivesse existido e circulado, pelo menos um leitor, uma testemunha desse livro, nós teríamos, né, que nos fizesse um breve resumo dele, né, ou nos citasse uma passagem qualquer deste livro, né, como acontece com inúmeras outras obras perdidas, de autores muito menos importantes do que Aristóteles. Então, me parece, de fato, que essa possibilidade é pequena. Mas, de qualquer forma, né, também, né, é pequena a possibilidade que, em caso desse livro ter existido, que ele ainda venha a ser encontrado, embora as areias do Egito, as bandanas das múmias, não é? E, hoje em dia, essa coisa maravilhosa que é o ultrassom, que permite que você recupere camadas de escrita que foram encobertas por outras em tempos mais recentes, venham nos brindando, de quando em quando, com um texto importante e desaparecido, não é? Então, até onde nós podemos circunscrever, né, a Poética é um tratado sobre a tragédia, né? Então, quando a gente lê esse tratado, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, né, que o Aristóteles tem em vista a discussão desse gênero. E só num segundo momento é que o que ele está dizendo se aplica também aos outros gêneros poéticos. Tem toda uma parte geral, que ele vai falar da imitação, como eu também já me referi aqui, não é? A relação entre imitação e conhecimento, imitação e experiência estética, etc., que tem um alcance geral, né? E depois uma série de questões relacionadas também à poesia épica.